Olá, pessoal do Entretanto, primeiro programa de 2024. Feliz ano novo para todos nós. Vamos começar com o pé direito, que o programa hoje tá muito bacana, muito cheio de novidade. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal. Hoje, pessoal, a gente vai falar das saidinhas de Natal, amplamente criticadas pela mídia nacional no final do ano, por conta de uma tragédia envolvendo um reeducando em saída temporária. Vamos falar do ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, agora ministro do governo Lula. E vamos falar também do aniversário de um ano, do 8 de janeiro. Tudo isso, no entretanto, eu já estou esperando você. Eu não me ajoelho do politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Pessoal, a piada é inevitável com o recém-aposentado ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Agora ele foi nomeado ministro da Justiça do governo Lula. A piada é inevitável. Os piadistas vão dizer, ele nunca saiu do governo Lula, dirão os piadistas. Por quê? Na maioria de seus pronunciamentos enquanto magistrado da mais alta Corte de Justiça do país, o ministro Ricardo Lewandowski, por vieses jurídicos dele ou políticos ideológicos, ele sempre proferiu votos favoráveis a Lula, seu partido, seu governo e seus correligionários, né? Agora, aposentado, começa a advogar e logo substitui Flávio Dino na pasta do Ministério da Justiça. Dino, que era do governo Lula e agora integra o STF, indicado pelo mesmo Lula. Os piadistas estão aí com um prato cheio para aprontar muita confusão em cima dessa confusão que aí está. É para evitar isso, essas confusões, que magistrados de todas as instâncias devem velar pela neutralidade política. A coisa agrava um pouco mais com Lewandowski, porque ele, tão logo aposentado, foi exercer a advocacia em um escritório que também acompanha causas para inúmeros clientes do STF, inclusive a JBF dos irmãos Batista, que são empresários amigos do PT e envolvidos na Operação Lava Jato e na lacração de Aécio Neves. Presos outrora, compuseram a comitiva lulista em viagem à China. Pessoal, isso é para vocês verem que a história muda de heróis muito rápido aqui no Brasil. Voltando ao Lewandowski, eu sempre considerei corretas suas decisões enquanto ministro do STF. Só não entendi o perdão parcial concedido a Dilma Rousseff no julgamento do impeachment dela. A partir dele, Lewandowski, que presidiu o julgamento político da ex-presidente, se mantiveram os direitos políticos da ré cassada, da Dilma Rousseff. Eu achei até, devo confessar isso, eu achei até humanitário na época. Não vislumbrei qualquer risco maior para o país, porque a elegibilidade da Dilma dependeria, de qualquer forma, da adesão popular que ela então já perdera para sempre. Só que isso não é justiça democrática. Nós temos que tratar igualmente aos iguais e desigualmente aos desiguais na medida de suas desigualdades. É o que nos ensinava Aristóteles. Ser amigo do poder é uma condição inerente a muitos magistrados brasileiros, mas em outro sentido. Ajuda-se
na governabilidade, mantém-se bom convívio social, vez ou outra até um bom convívio doméstico, apoia-se com segurança jurídica as boas práticas do Poder Executivo e basta. E, para além disso, é gerar um questionamento popular perigoso, que parte da indagação da existência ou não da necessária imparcialidade dos membros do Poder Judiciário. Sem falar que, no Brasil, tem uma quarentena para juízes que se aposentam. Qualquer juiz. Ele, ao aposentar-se, deve permanecer um período sem exercer a advocacia. Lewandowski, tão logo se aposentou, foi advogar causas milionárias. Não fui eu quem o disse. Foi o Estadão, o Estado de São Paulo, em editorial recente. Gente, todo final de ano, há milhares de presos contemplados com o benefício da saída temporária criado pela Lei de Execuções Penais, ainda nos idos de 1980 e alguma coisa, 80 e bolinha. Para a concessão da saída temporária, leva-se em conta o atual regime prisional do reeducando, do cidadão condenado, que deve ser menos rigoroso esse regime prisional, deve ser o semiaberto ou o regime aberto. E o comportamento carcerário disciplinar do preso. Se for bom, se ele estiver no regime semiaberto ou no aberto, se concede para ele 35 dias de saída temporária por ano, dias a serem gozados de 5 em 5 datas, de 7 dias cada. E também acontece sempre, muitos desses reeducandos contemplados com a saída temporária não merecem essa regalia, fazem merda, cometem crimes ou simplesmente não retornam para o cumprimento do restante da pena. Na prática, fugindo. Na prática, foragindo. Esse ano, que acabou agora, teve um fato trágico. Um preso de saidinha temporária matou a um policial militar mineiro, na região de Belo Horizonte, e a população em peso começou a questionar a este importante instituto da Lei de Execução Penal. Por que é importante? Eu vou explicar. A execução de pena no Brasil, ela se baseia integralmente ou principalmente em critérios técnicos de ressocialização paulatina, pouco a pouco. Toda execução de pena é pensada para ir soltando aos poucos o condenado. Por isso é que os presos progridem de regime. Vão do regime fechado para o regime semiaberto, do semiaberto para o aberto e, por fim, do aberto para o livramento condicional. E por isso também esses presos possuem, em tese, o direito à saída temporária. São saídas teste para que se verifique como anda o sujeito em meio livre. Se ele está, de fato, melhorando, se a sua conduta está melhorando e se ele está se ressocializando. Não há como, numa execução de pena bem pensada, você soltar, de repente, a um cidadão condenado que está cumprindo pena há um longo período, há um longo espaço de tempo. Essa soltura dele tem que ser paulatina, pouco a pouco. Ele tem que ir recuperando direitos conforme o tempo que ele já cumpriu e conforme o seu merecimento. Se isso não acontecer dessa forma paulatina, se o reeducando for simplesmente jogado de volta ao meio social, nós vamos ter, aí sim, um incentivo pavoroso para a reincidência criminal, o que vai representar, a curtíssimo prazo,
um incremento no aumento da criminalidade em terras brasileiras, coisa que, é claro, nós estamos longe de precisar. Pelo contrário, a gente precisa repudiar qualquer motivo, qualquer causador de aumento da criminalidade em um Brasil já tão violento como é hoje em dia. Portanto, o Instituto da Saída Temporária é válido. O que não pode é, como a gente já viu, simplesmente soltar, sem critério, o reeducando para saída temporária. Deve ter, para essa soltura, um exame criminológico, sério, é o que a Lei de Execuções Penais prevê. Exame esse antes da soltura. E antes dessa soltura, deve-se verificar para onde o reeducando está indo, conferir endereço, família, enfim, realizar uma fiscalização e uma averiguação técnicas prévias para então, e só então, conceder a saída temporária. Como no Brasil não há fiscal de condicional, muito comum nos Estados Unidos, essa função sobra para agentes prisionais, policiais penais, assistentes sociais, judiciários e oficiais de justiça. É para que seja feito por todos eles, por uns na falta dos outros, e acaba que ninguém faz nada. É por isso que dá problema. É só lembrar do ridículo caso da saída temporária concedida a Suzane Richthofen no Dia das Mães. Mamãe, que a Suzane já não tem, porque matou, né? O ridículo do fato. Coisas do Brasil. Pessoal, um pouquinho antes do aniversário dos atos de 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes deu entrevista a órgãos da grande imprensa, salientando que foi apurada, uma organização naquele movimento antidemocrático, em boa hora reprimida. Essa organização planejava enforcar ao bom ministro Alexandre de Moraes em praça pública, parece-nos que em Goiânia. Ele estava assombrado, e com razão. Saber que nos odeiam não deixa de nos transtornar. Agora, se alguém for punido porque pensou em fazer mal ao senhor ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, haja cadeia. 40 milhões de brasileiros, aproximadamente, estarão incorrendo em crime. Existem, né, na ciência do direito penal, ao se estudar a dinâmica da prática criminosa, a gente descobre que existem 4 fases na execução, na prática criminosa, na trajetória, no iter do crime, né? A primeira fase é a fase de cogitação. Eu pensei em matar alguém. Eu tive a volição, a vontade de matar alguém. Eu até bolei, né? Bolei como matar, né? Essa é a primeira fase, de cogitação. A segunda fase, né, é a dos atos preparatórios. Eu já resolvi, na primeira fase, matar o Zezinho. Agora eu vou comprar uma arma, vou comprar munição, vou fazer um curso de tiro. E são atos preparatórios para matar o Zezinho, né? Segunda fase, atos preparatórios. Terceira fase, atos executórios. Já pensei em matar, já me preparei para matar, agora eu vou escolher um lugar tranquilo, escondido, para armar uma emboscada, para quando o Zezinho passar, eu atirar nele. Eu me posto de maneira a poder atirar no Zezinho nesse local em que eu resolvi realizar a minha emboscada, a minha tocaia. Essa é a fase de execução. E, por fim, a fase de consumação, em que eu atiro no Zezinho e mato ou não mato o Zezinho, mas eu
consumei o crime que lá atrás eu planejei, preparei e executei, a fase de consumação. Essas são as 4 fases do crime: cogitação, preparação, execução, consumação. Pois bem, a cogitação, a ideia da prática do crime e os atos preparatórios são impuníveis. Impuníveis. Essa frase é um verdadeiro jargão conhecidíssimo em todas as faculdades de direito do Brasil, repetida exaustivamente em aulas de direito penal. Qualquer calouro jejuno em direito sabe de cor e salteado isso tudo. Portanto, pensar em matar um ministro ou planejar matar um ministro não é crime. Quem o fizer não pode sofrer punição ou castigo de qualquer natureza. É o que diz o direito penal. Só é punida a fase executória e a consumação, não a cogitação e o planejamento. E ainda que se tratasse de crime o que isoladamente assustou tanto ao ministro Alexandre, que foi o planejamento de enforcá-lo, ele, até por ter se assustado, ter justamente se assustado, ele não poderia, em hipótese alguma, ser juiz de si próprio, ser juiz no processo em que é vítima, muito menos, fazendo revelações cirúrgicas sobre trechos de processo que ainda tramita em sigilo para um monte de gente. Sou só eu que estou achando isso tudo muito errado ou estranho, ou tem mais gente achando isso tudo muito errado e estranho também? Juristas do Brasil, pelo amor de Deus. Juristas do Brasil, pelo amor de Deus. Cadê vocês? Pessoal, eu conversei esses dias com um amigo empresário do agronegócio, sessentão. Ele viveu bem, uns 10 anos mais velho que eu, ele viveu bem o restolho do regime militar e do alto da sua experiência, ele diagnosticou. Ele disse: ditadura igual essa que a gente está vivendo agora, eu nunca vi antes. Ele disse, nunca vi antes. Não sei se ele está certo. Eu fui militar no final do regime militar, quando João Figueiredo transmitiria ao Sarney a faixa presidencial, que, aliás, ele não entregou, ele faltou, João Figueiredo faltou à cerimônia. Vivia-se bem, quem está falando passou por isso. Garotão eu era. Meu pai, muito antenado, minha mãe, professora. Vivi bem, classe média, vivi bem naquele período. Se você não era criminoso da esquerda armada, se você não pertencia a alguma minoria, você tinha uma vida tranquila. É claro que a ditadura é sempre ruim, porque ela envolve a supressão, a supressão de direitos de toda a ordem. Mas o ponto é esse: para o cidadão, classe média, standard, pagador de impostos, cumpridor de leis, o regime de exceção da época era uma coisa que se ouvia aqui, ali, acolá, longínquo, boato distante. Não afetava o dia a dia da gente. Hoje nós temos liberdade, desde que a gente fale o que um dos lados da política polarizada gosta de ouvir. Curioso que, quando o discurso era só para um lado, quando a gente só falava mal de ditadura, mal de militarismo, mal de tortura, a favor de reforma agrária, quando só se falava para esse lado, aí todo mundo podia se manifestar. Juiz, jornalista, celebridade, patati patatá, todo mundo podia falar. Não tinha fake news, não tinha discurso de ódio, não tinha lacração. Agora, hoje, que as versões da história se bifurcam,
que há um outro viés, um outro olhar conservador analisando o Brasil e o mundo. Aí agora surgiram as fake news, a desinformação, o gabinete do ódio, os haters, a lacração e, por que não dizer, a perseguição social. É desta ditadura que meu amigo disse. Ou seja, ele acha que o cidadão de hoje em dia, cidadão classe média, cidadão estándar, cidadão cumpridor de seus deveres, que nada teme ou nada deveria temer do governo, ele está com a liberdade muito mais ameaçada do que este mesmo cidadão estándar estava na década de 1960. Porque pessoas que viveram aquele período de chumbo da história brasileira podiam pensar, podiam manifestar pensamento, não corriam riscos mais graves por atreverem-se a criticar ao regime militar de maneira social. É claro que se empastelavam redações de jornais, é claro que se prendiam jornalistas, é claro, né? Mas o cidadão comum podia criticar o governo. O cidadão comum podia falar mal do governo. O cidadão comum podia ter uma ideologia contrária à ideologia governamental. E não é isto que alguns de nós estão vendo hoje em dia no Brasil. Estamos vendo que tudo se pode falar desde que seja de um lado só. E desde que aconteceu uma polarização político-ideológica na visão de mundo e na visão de Brasil, só um lado que está livre para se manifestar. É o que muitos criticam. Então, será pior, será menos livre viver hoje do que viver na década de 1960? Haveria mais supressão de direitos hoje do que na década de 1960? Vocês é que vão responder isso. Eu vou só contar uma história verídica. Eu me lembro do meu pai, meados de 1960, 66, 67, 65. Ele era um advogado recém-formado e, em pleno governo militar, ele simpatizava com o comunismo. Nada muito marxista, ele nunca leu Marx, o PT não existia. Só gostava de Fidel, gostava de Che Guevara, gostava da Revolução Cubana, enfim. Ideais de juventude que depois ele perdeu, se decepcionou com o comunismo, socialismo, o que acontece com quase todo mundo depois que a pessoa vira adulta e alcança a maturidade intelectual e crítica. Mas, até então, em meados dos anos 1960, meu pai era fã do comunismo. E, então, jovem advogado, ele participou, pessoal, de uma quebradeira na reitoria da Faculdade de Direito da UFMG, lá em Belo Horizonte. Ele e outros manifestantes cobravam uma posição da universidade sobre os estudantes que eram presos políticos. Por isso eles quebraram a reitoria. O exército os conteve, meu pai e todos os manifestantes os conteve sem violência. O protesto foi de manhã, eles foram detidos de manhã mesmo, foram encaminhados a um quartel. Na hora do almoço, um coronel da PM, velho conhecido do meu avô, apareceu por lá para gozar a cara do meu pai, brincou com ele, deu para ele uma maçã e foi embora. Isso assim, de manhã o protesto, a prisão, na hora do almoço, a maçã, de tarde, todo mundo foi solto sem ser fichado. A estudantada bardeneira toda solta sem ser
fichada. Hoje, pelo mesmo ato, meu pai teria sido condenado a 17 anos de prisão pela prática de atos antidemocráticos. Tirem vocês, portanto, a conclusão. Qual regime é ou foi pior? Eu falo muito do Estadão porque eu leio muito o Estadão. Ainda é um jornal sério. Ainda. E nesse sábado que passou, o Estadão fez importante comparação entre os atos daqui do 8 de janeiro e a invasão do Capitólio por adeptos conservadores de Donald Trump. Abordagem, pessoal, crítica e honesta. Vamos a ela. Como assinalou o Estadão, lá e cá, a baderna foi fomentada, provocada, ainda que indiretamente, pelo próprio presidente derrotado na tentativa de reeleição. Lá o Trump, aqui o nosso Bolsonaro. Quanto ao Bolsonaro, eu também já falei aqui. Bastava que ele fosse para as redes sociais que ele tanto utiliza e pedisse para os manifestantes patriotas irem para casa, falado que a eleição tinha acabado e que ia sobrar dali em diante era só confusão. Como acabou acontecendo. Omitiu-se o bom capitão Bolsonaro na hora mais tenebrosa. Grave erro do bom capitão. Mais um. Era só, eu já cansei de falar isso aqui, era só virar para o pessoal, manifestante, pessoal, vão para casa, acabou. O exército não vai brincar de golpista de novo, não vai tomar o poder de novo, porque os militares estão cansados de ser os heróis de hoje e os vilões de amanhã, dadas as inúmeras releituras da história que acontecem sucessivamente no Brasil e no mundo, conforme a ideologia da vez. As Forças Armadas jamais iriam interceder em proveito de Jair Bolsonaro, em proveito da direita, dos patriotas, dos partidos conservadores, jamais virariam o jogo. Jair Messias Bolsonaro sabia disso. Nos Estados Unidos, Trump sabia disso. As Forças Armadas norte-americanas jamais sequer foram cogitadas de tomar o poder. Lá, poder armado é para proteger e para servir. Aqui tivemos um caso de intervenção militar 50, 60 anos atrás, que também não é a regra na história do Brasil, que foi uma excrescência, que foi algo fora da curva. E não é intelectualmente honesto se esperar que isso volte a ocorrer. Porque o cenário político não é o mesmo. Nós não temos uma unanimidade do lado de lá. Em 64, lembra daquele seriado Todo Mundo Odeia o Cris? Em 64, todo mundo odiava João Goulart. João Goulart não foi eleito, ele assume o lugar de Jânio Quadros, que era doido. Ninguém queria João Goulart. Então foi o Exército, Marinha, Aeronáutica, CNBB, escoteiros, Associação Cristã de Moço, a ABB, Cruzeiro e Atlético, todo mundo contra João Goulart. Por isso, as Forças Armadas entraram. Hoje você não tem isso mais. Metade da população apoia a direita, apoia Jair Bolsonaro, metade apoia Lula, esquerda, PT, comunismo, etc. Vocês acham que os dirigentes das nossas Forças Armadas iriam entrar nessa discussão, arriscar seu soldo, seu status, seu alcance político, arriscar o seu bom nome na história, a sua biografia, e eu manchar as suas biografias por conta de um ódio sazonal
a um presidente eleito ou mal eleito, isso não ia acontecer nunca. E Bolsonaro deveria ter falado isso para os seus correligionários. Trump deveria também ter desincentivado aos manifestantes do Capitólio nos Estados Unidos. Os dois líderes conservadores se omitiram. Pessoas repletas de boas intenções, bons gestores, ao menos em tese, mas que falharam na hora mais tenebrosa. A confusão também ocorreu lá e cá, segundo a reportagem do Estadão, porque se questionou o resultado das eleições e a licitude das urnas. Bingo! Verdade ou mentira, o questionamento foi idêntico e a derrota dos dois candidatos conservadores, Trump e Bolsonaro, foi ínfima, por centésimos, décimos de pontos percentuais nos dois países. A coisa vai ficar mais interessante, sabe quando? Quando o Estadão aborda a persecução judicial, os processos contra os atos dos manifestantes americanos e brasileiros. Lá nos Estados Unidos, há cidadãos também condenados a 20 anos de cadeia. Mas por quê? Atenção, bateram em policiais. O resto também foi sancionado, mas apenas menores. E a sua imensa maioria aguarda processo em liberdade, porque por lá, todos os delitos, a enorme maioria deles é afiançável. Já por aqui, desencavaram do baú antigo, dos regimes de exceção, o famoso critério do crime político. As condenações aqui estão sendo, no geral, altíssimas, mesmo não tendo ninguém encostado a mão em policiais. Sem contar, pessoal, aos olhos do direito penal internacional, o maior absurdo, que há presos provisórios há mais de um ano sem fiança e sem sentença, julgados pelos mesmos magistrados que ofenderam com a suposta prática de seus crimes. Nos Estados Unidos, este caso do Capitólio é tratado por juízes federais monocráticos de primeira instância, como deve ser. É isso aí. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.